Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Pimentel. Conforme prometido para vocês, está aqui as 10 perguntas que eu mais recebi no meu Instagram, na caixinha de diálogo lá, enviadas por vocês. E agora eu vou explicar para vocês de forma simples e mostrar aqui de forma prática também como aplicar isso daqui, tá? Lembrando que esse vídeo não é para iniciante. Se você é iniciante, você pode se confundir bastante com alguns jargões que eu vou utilizar e principalmente com algumas explicações. Então, se você é iniciante, eu aconselho você a procurar um conteúdo um pouco mais do básico, apesar que este conteúdo aqui também não é nada surreal, não é nada tão avançado assim, existe coisa muito mais profunda que a gente pode estar falando mais à frente, mas já vai ser de grande valia aí para quem opera no dia a dia, que quer buscar uma assertividade maior, entendendo de fato o mercado, né? Lembrando que somente isso não é totalmente suficiente para você poder manter a consistência no longo prazo, já que o mercado ele é cíclico e ele muda constantemente. Então teremos meses de lateralização, meses de tendência otimista, meses de tendência pessimista, e para isso é preciso que vocês tenham tanto um tempo de tela que te ajude a reconhecer esses ciclos, quanto uma estratégia que seja objetiva ou subjetiva, mas que te dê precisão na assertividade com um risco menor que o seu retorno. Beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta aqui foi o que é volume profile. O volume profile nada mais é do que a concentração de maior interesse do mercado. Então suponhamos, para me fazer a inclusão dele, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O volume profile ele vai aparecer aqui no cantinho conforme a vela vai trabalhando. A vela começa a subir e o volume aqui começa a crescer, ele mostra pra gente interesse de negociação otimista, significa que o mercado quer continuar subindo, certo? Ele vai crescendo e aí vai chegar um momento em que ele começa a perder força aqui, o volume. E aí o mercado começa a fazer isso e querer voltar na região de interesse, né? Onde concentra 70% de interesse de negociação. Esse é o volume profile. O volume profile nada mais é do que a maior parte da negociação interessante para os traders ou investidores. Então ele concentra para a gente 70% de interesse do mercado, ou seja, 70% está aguardando o mercado voltar até ali para poder começar a negociar, seja otimista ou seja pessimista. Isso a gente vai compreender com a ajuda das velas e também na média móvel, junto com o nosso stop ATR ali, beleza? Para fazer a inclusão dele aqui, eu vou dar um replay aqui, só para a gente poder ter uma aplicação prática, tá? Colocar uma velocidade 5. E para fazer a inclusão do volume profile aqui na tela, basta a gente clicar com o botão direito do mouse e já vem aqui, ó, volume profile. Não precisa ir em inserir indicador, porque se você inserir indicador ele vai aparecer outro tipo de volume, tá? Ele vai aparecer um volume que vai ficar no gráfico totalmente preenchendo a tela. Não é esse. Vocês vão utilizar botão direito do mouse, volume profile. Perfeito? Então olha só, aqui acabou de abrir o mercado, né? A vela está trabalhando, estou com uma velocidade aqui maior e o volume começa a preencher, ó, começa a mostrar pra gente que o volume vem crescente. Essa é a primeira vela do dia, primeira vela de 5 minutos. Vocês podem utilizar em qualquer tempo gráfico, obviamente quanto maior o tempo, o volume profile vai perdendo um pouquinho de simplicidade no gráfico, né? Ele vai ficando um pouco mais minimizado aqui, mais acumulado. Então, um tempo gráfico menor, não de 1 minuto, 2 minutos, mas de 5 minutos em diante, a gente consegue ter uma precisão maior. Olha só, a primeira vela do dia já mostra pra gente algo muito interessante, né? Pela vela, a gente consegue perceber que o mercado criou uma tentativa de voltar, né, lá embaixo, de cair, de preencher esse gap aqui que nós temos, e o volume cresceu no momento em que ele tentou cair e fechou com uma vela que nós chamamos de martelo, né? Então este volume aqui crescente nessa vela de reversão me mostra que essa região é uma região de muito interesse de negociação, e com essa vela aqui me mostra que é uma região muito forte de suporte, tá? Então é uma região extremamente forte para suporte. Logo na primeira vela do dia a gente já começa a ter essa previsibilidade aqui com o volume profile. Vamos soltar para esperar aqui a criação da próxima vela. E olha só, o volume continua crescendo, olha lá, ó, com força total, tá vendo? O volume continua crescendo, né? Ele tenta rejeitar nessa máxima aqui, nós temos uma máxima aqui para trás, mas vamos ver se ele consegue romper. O que nós temos aqui embaixo já de auxílio, que a galera também perguntou, é o nosso stop ATR. O que é o stop ATR, Davidson?
O Stop ATR, para quem não sabe, ele mede para a gente a distância entre dois eixos com volatilidade. Então ele me mostra onde seria a região mais segura para eu posicionar o meu stop loss. Se eu fizesse uma compra aqui agora, o Stop ATR está mandando eu colocar meu stop loss aqui. Esse seria a utilização padrão do Stop ATR, mas ele também pode te direcionar para outras regiões, outros tipos de operacionais, como por exemplo, ele acabou de dar um tracejadozinho aqui verde, me mostrando que este movimento de queda acabou de ser encerrado e que possivelmente iremos iniciar um movimento de alta, uma puxada de alta ali, correto? Como nós estamos num ciclo onde o mercado está bastante lateral, muito volátil, o ideal é a gente não arriscar buscar muitos pontos, tá? Não extrapolar aí no máximo 100, 150 pontos, já é um objetivo muito bom aí para esse cenário atual que nós estamos passando. Então, o mercado aqui começa a dar para a gente duas interpretações. A primeira é que o Stop ATR reverte, ele mostra para a gente um start para alta, certo? E segundo é que essa vela rejeitou muito forte, com um volume muito interessante na região. Então ele mostra pra gente que essa região é uma região bem disputada, que se eu me posicionar com o stop loss aqui eu estaria extremamente seguro e que o volume continua crescendo aqui conforme a vela vai se criando positiva, tá? Vamos deixar o mercado correr mais um pouco para a gente poder ter uma noção maior e ver se dá para abrir uma posição. Ó, percebam que a vela vem puxando com força, né? Então nós temos aqui agora, além da rejeição, a ativação da reversão, né? Temos também a concentração de volume que continua impulsionando com combustível, ou seja, enquanto tiver crescente isso aqui, a gente vai ter um movimento otimista a favor da vela, é óbvio, tá? Olha só como fechou essa vela e olha só como está o nosso Stop ATR agora. Ele já começa a mostrar pra gente uma escadinha, tá vendo? Então agora se eu fizesse a minha compra aqui, meu stop mais seguro já seria nessa região, não mais aqui. Então com isso a gente já tem aqui uma região mais segura e menor também para a gente estar sofrendo um prejuízo, né? Obviamente eu não gosto de stop loss grande de 200, 300 pontos, meus stops são todos curtos, eu vou ensinar vocês como eu utilizo, como eu me defendo de forma segura, utilizando não só a média, não só o volume profile, não só o stop ATR, mas também o conjunto dos padrões que se formam com as velas, tá? Então aqui a gente começa a ver que o mercado vem subindo, tá vendo? Rejeição vem subindo e o volume vem crescendo, olha lá, tá vendo? Mostrando que o combustível existe, que essa é a região mais interessante para o mercado, né? Mais interessante para os negociantes. Então nós temos aqui a região onde vem crescendo o volume profile e mostra que aqui é uma região extremamente segura, inicialmente falando, porque não tem interesse de negociação para baixo. A concentração de 70% do mercado está nessa região aqui e as velas que vêm se formando através desse volume profile são velas longas. Aqui mesmo a gente tem um candlestick chamado Long Day, com um candle anterior, Hammer, né, um martelo, onde a gente tem reversão, start e aqui também mostrando pra gente a região segura de stop e também de reversão, junto com a agressão aqui, que seria nosso crescimento de volume, de interesse de negociação, perfeito? Então, após essa vela, a gente pode aguardar a formação dela e dar o start ali em uma possível compra, né? A gente ainda não tem interesse de negociação superior, tá vendo? Ainda não existe, mas a região sugere pra gente que essa região aqui, ela é uma região muito forte e que o interesse está otimista, já que quando sobe, o volume chega a ser crescente, certo? Então isso mostra pra gente que existe uma região de combustão onde o mercado volta para reabastecer e essa região é exatamente aqui, perfeito? Observando o gráfico de forma micro, olhando só essa região aqui, a gente já consegue ter esse tipo de previsibilidade aqui gráfica. Então a gente pode, duas coisas, abrir uma compra aqui agora e me proteger lá embaixo no Stop ATR, onde eu ficaria com stop loss de 256 pontos, para mim é muito grande, ou aguardar essa vela se fechar e posterior a ela ver o movimento que o mercado vai querer fazer, já que nós temos aqui também um rompimento de um topo anterior, né? O mercado pode querer fazer um pullback nessa região. E um outro dado importante que ele acaba de mostrar aqui pra gente é o vácuo criado no volume profile. Percebam que essa região aqui não tem volume, essa que eu acabei de marcar aqui, ó, o volume é pequeno.
aqui tem volume e aqui tem volume, ou seja, o mercado facilmente pode vir a chegar aqui nessa região, porque quando não existe interesse de negociação, o mercado fica com um vácuo muito grande e isso acelera o movimento do preço até chegar na região onde existe interesse de negociação. Simplificando para vocês, a região de negociação onde cria muito volume, ela vai servir como um suporte ou como uma resistência, tá? Quando ela estiver em um topo, conforme está aqui, ela vai mostrar para a gente interesse em romper. O volume cresceu num topo, interesse em rompimento. O volume reduziu em um topo, interesse em reversão. Perfeito? Acredito que tenha ficado claro. Então, o que mostra pra gente aqui é que possivelmente o mercado vai recuar até aqui, porque é onde tem o outro montinho, o outro interesse. Pode se segurar como pode romper. Se ele romper o meu stop ATR aqui, aí sim a gente vai pensar em uma possibilidade de venda, tá? Por enquanto o interesse de negociação maior é nessa região, que é um topo, então ele me sugere aqui que continuará caminhando com força para cima, mas que esse vácuo criado aqui pode desacelerar o preço um pouco para a criação de um pullback. Exatamente por isso que a maioria das vezes o mercado cria um pullback. Ele encontra um vácuo e esse vácuo é responsável por criar essa respirada que o mercado dá a maioria das vezes. Perfeito? Então, para isso, eu tenho aqui um ponto interessante. Ó. Esse ponto aqui, vamos marcar ele aqui com a linha. Eu tenho aqui ó, no 120,815 o início desse montinho aqui de volume. Então é uma região difícil de ser ultrapassada. Eu posso deixar, por exemplo, minha ordem de compra exatamente aqui. Tá? Clico ali a minha compra, solto. Vamos aguardar. Se não pegar aqui, a gente vai comprar aqui em cima, no rompimento dela. Tá? Ó, deu um padrãozinho aqui, aparentemente querendo reverter. Vou desacelerar um pouco aqui. Olha lá, voltando, criando impulsão no vácuo. Vamos ver se pega a nossa ordem. Rejeitou, não quis pegar, tá vendo? Mesmo tendo esse vácuo aqui, ele não foi até o outro monte lá embaixo. Então vamos deixar essa ordem no topo. Opa, acabou entrando a mercado aqui. Mas tudo bem, a gente deixaria ela aqui no topo, tá? E a partir de agora, a gente vai fazer o quê? O primeiro passo, o correto era ela ter ficado aqui no topo, certo? Porque aí a gente teria um rompimentozinho ali de máxima da vela anterior e aí eu conseguiria me proteger na mínima. Mas vamos aguardar ela romper aqui e aí eu faço a proteção com stop loss. Ó, fez o rompimento de máxima lá, então agora seria a ativação da nossa compra, né? Percebam que o volume cresceu bastante nessa região aqui, o volume profile, então ele já se torna interessante, eu já posso me proteger aqui na mínima dessa vela com poucos pontos, olha só. Eu estou arriscando aqui 70 pontos de stop loss apenas, tá? E onde a gente pode buscar aqui de alvo nesse tipo de operação? Eu posso buscar topos anteriores, justamente porque ainda não existe volume de negociação no volume profile aqui em regiões posteriores. Então eu posso marcar as regiões posteriores, como aqui por exemplo sendo uma, aqui por exemplo sendo outra, tá vendo? Utilizando esses pontos aqui, ó, aqui era um topo, aqui era um topo, são regiões onde daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que são regiões de volatilidade e vocês irão entender. Perfeito? A minha ordem sumiu, acho que deve ter dado algum bugzinho, deixa eu ver, olha lá, voltou, beleza. Então aqui está meu stop loss, vamos posicionar aqui o primeiro alvo com 220 pontos, está bem longo, tá? 200 pontos, são bastante pontos aqui, eu geralmente costumo pegar 100, 150 pontos e já estou saindo. Então vamos posicionar aqui, a partir do momento que o mercado caminhar um pouquinho, eu já posso jogar no meu break-even, no 0 a 0 e aguardar, tá? Vou incluir aqui enquanto isso o indicador de volume financeiro para mostrar para vocês uma outra pergunta que teve também no Instagram, como identificar regiões de volatilidade, tá? Toda região de grande volatilidade ela é criada em um topo ou em um fundo, dificilmente em uma lateralização. Então nós temos aqui uma região onde teve um fundo que teve muito volume. Isso daqui é uma região forte de volatilidade. Novamente nessa mesma região, olha só, nós tivemos um outro pico de volume, tá vendo só?
e isso aqui mostra pra gente exatamente as regiões de maior interesse em volatilidade, não em negociação, mas em crescimento de volatilidade, tá? Então, toda vez que o mercado chega próximo a essas regiões, a gente pode marcar, por exemplo, posso colocar aqui, ó, aqui foi uma região muito interessante, aqui também foi uma região muito interessante, e essa é exatamente a região que nós estamos chegando ali agora, tá vendo? Então, sempre onde tem grandes picos de volume, são as regiões onde geralmente o mercado vai trabalhar muito forte ali, vai ter uma briga, ou vai ter uma explosão, ou vai ter uma reversão muito grande. Então, é importante você sempre marcar. Percebam bem aqui, ó, bem aqui onde nós temos essas três velas aqui fortes de queda, nós tivemos um aumento, né, de volume considerável. E exatamente na mesma região aqui, foi onde teve exatamente outro volume, ó, extremamente na mesma região, tá vendo? Então, uma região de briga, uma região de grande volatilidade, né, gerada pelo volume financeiro. Através disso aqui, vocês conseguem ter uma previsibilidade de até onde o mercado pode ir e onde possivelmente serão as regiões de maiores disputas ali de preço. O volume no momento ele vem se concentrando exatamente na região que a gente está, então ele mostra pra gente que ainda tem combustível para continuar caminhando, enquanto o volume para baixo não é interessante. Olha só, nosso stop ATR ele vem aqui mostrando pra gente uma escadinha, né, um possível continuação do movimento de alta. O correto nessa operação seria deixar meu stop no ATR, mas aqui a gente entrou se baseando na mínima da vela, então a gente continua com ele na mínima da vela. Tudo isso para poder proteger para um stop não tão grande, né, deixar com stop loss curto e um retorno maior. Aqui possivelmente já teria dado o meu alvo, porque eu teria saído com 100 pontos, ó, ele chegou a dar 130 pontos. Eu não costumo buscar ultimamente mais do que isso, 100, 150 pontos estourando, tá? Geralmente eu sempre busco 100 pontos, 150. Principalmente porque essa região aqui está mostrando pra gente que é uma região forte de volatilidade. Então seria super saudável a gente sair exatamente agora para proteger e quando ele voltasse a subir comprar novamente, tá? Nunca, jamais, em hipótese alguma, puxe o stop contra você. Sempre a favor de você, nunca contra, tá? Se estiver próximo aqui a estopar, deixa estopar, não tem problema. O mercado voltou a querer subir, entra de novo. Não tem problema vocês estoparem pequeno. O que tem problema é vocês descontrolarem e perder a gestão de risco. Perfeito? Então, olha só, o mercado continua ali tentando. Agora eu vou fazer um pouco mais de proteção. Vou proteger na mínima dessa vela que está trabalhando agora. Cada vez mais apertando o preço ao meu favor. Vamos continuar ali com o alvo lá no topo, buscando ali 195 pontos de alvo. Lembrando que eu sempre aconselho sair com bem menos, 100 pontos, 150, às vezes até com 50 pontos, dependendo da quantidade de contratos que você tiver na sua operação ali. Perfeito? E olha o volume crescente em uma região de topo, onde existe bastante negociação, né? Principalmente histórico de negociação foi forte nessa região. O mercado atinge agora 110 pontos aqui na operação. E se romper esse topo aqui, o mercado segue rápido porque ele rompe a máxima até mesmo do volume profile. 70% de interesse em negociação está nessa região e está mostrando para a gente que a perspectiva é continuação do movimento de alta. Olha o volume se criando nessa vela aqui, parecendo uma vela de start, né, de continuação de movimento. A gente teve primeiro essa vela de rejeição, fechou bem a vela, olha lá que legal, fechou muito bem. Eu vou mover meu stop mais curto ainda, agora já estou com um stop apenas de 35 pontos. Se o mercado voltar, estou bem protegido, é um stop irrisório, não tem nem problema se a gente tomar um stop desse tamanho. Ele está batendo ali travado nos 100 pontos, então eu não gosto de ficar muito tempo numa operação, exatamente por isso que eu saio com 100 pontos, 150 ou 50 pontos também. Fazendo ali 2, 3 operações de 50 pontos, você garante 150 pontos, né? Então vale muito a pena. Ou se você fizer só uma de 150 pontos também, já está muito bom aí para uma operação no day trade em um dia, né, de operação, tá excelente, tá? Então eu não gosto dessa luta do mercado, de ficar exposto dentro do mercado muitas horas, muito tempo, né? Eu gosto de entrar na mesma vela, às vezes já sair, ou em 2, 3 velas depois sair, a não ser que eu esteja com muitos contratos e faça uma operação realizando parciais. Aí sim eu vou garantindo, vou protegendo e conseguir surfando o movimento, tá? Percebam a dificuldade que o mercado está tendo de voltar para baixo aqui, cada vez mais criando volume otimista na região de topo, que é uma região aqui onde a gente mostrou para vocês que teve até interesse, né, de negociação para trás, com volume financeiro. Lembrando que o volume financeiro ele é totalmente
diferente do volume profile. O volume profile mede a intensidade, o interesse de negociação, e o volume financeiro mostra a quantidade de negociações em cálculo financeiro da vela, né? O quanto foi movimentado ali. E aqui o quanto está aguardando essa região para ser movimentada. Seria basicamente isso. Enquanto o mercado vai trabalhando, vamos ver aqui a próxima. A entrada pelo volume profile eu estou mostrando agora, a média de ouro a gente mostra daqui a pouquinho. Os três motivos do volume profile. Os três motivos seriam: por que entrar? Porque gerou volume crescente em um topo. Entraria comprado porque sugere um rompimento de topo, já que para baixo não teve interesse de negociação. Esse é o primeiro motivo, tá? Segundo ponto mais importante no volume profile: sempre onde existe 70% de concentração, ele vai servir como um suporte ou uma resistência. Criou isso aqui, subiu, o volume diminuiu, vem caindo, bateu nessa região, é um suporte, espera um padrão de reversão, uma ativação do ATR e entra comprado, protegendo na mínima. Então, esses seriam os três motivos. Ó, quase pegando o nosso alvo ali, aqui eu já posso ser um pouco mais agressivo e proteger já no break-even aqui, já não tendo mais risco contra a minha operação. A partir de agora, se voltar é 0 a 0, eu já teria encerrado 130 pontos, 140 pontos. Minhas operações geralmente são com 50 mini contratos, já estaria dando aí R$1.500, tá excelente para um dia, tá? Mas eu acredito que vai pegar os nossos 200 pontos ali. Ó, 155 pontos, faltando apenas 40 pontos. A gente já pode até garantir, na verdade, 50 pontos aqui, ó. Garantir aqui 60 pontos no na abertura da vela, tá? E a gente vai apertando o mercado cada vez mais ao nosso favor, nunca contra a nossa operação. Outro detalhe importante é que você ter bastante paciência nos seus momentos de operação é uma dádiva, né? Então, às vezes você vai precisar esperar o mercado chegar em uma certa região para você poder entrar, e você precisa ter essa paciência. O day trade, ele é um jogo, não vou dizer um jogo porque geralmente o nosso cérebro ele utiliza esse tipo de modalidade, o day trade, como um jogo, né? Nós estamos aqui para jogar e ganhar, né? Não que seja um cassino, uma roleta russa. Existe estratégia, existe lógica, existe fluxo por detrás, existe como saber fazer para ganhar mais e perder menos. Mas o jogo, que eu quero dizer, é no sentido de que você vai fazer as suas operações para ganhar e não para perder. E para isso você precisa montar um plano, que é exatamente o setup, né? O trade ali, tá? Ó, nosso alvo está praticamente atingido ali, que já não volta mais, já protejo na mínima aqui, vou só apertando a favor. Chegou a pegar ali praticamente, mas não executou a nossa ordem. E por que está tendo essa dificuldade toda ali em atingir essa região? Depois que atingir, é bem possível que o mercado crie volatilidade. Por quê? Porque para trás aqui, onde eu mostrei para vocês esse volume anterior, é exatamente a região que está agora. Então, essa região ele vai concentrar volatilidade, daqui a pouco ela pode dar uma grande oscilação para cima ou para baixo aqui, e é bom a gente já estar protegido aqui, com 100 pontos garantido no bolso, né? Se voltar, a gente aceita sair com esses 100 pontos e está excelente. Ó, o mercado começa a querer perder força, mas isso aqui está sendo sugerido pelo volume que teve financeiro anteriormente aqui, ó, no gráfico. Ele mostra pra gente que é uma região difícil de ser rompida. Ó, pegou nosso stop loss lá, né, stop protetivo, e saiu aí, deixando a gente aí com 135 pontos de gain. Estaria excelente, tá? Estaria excelente, excelente, excelente. Esse seria o primeiro tipo de aplicação do volume profile junto ao stop ATR, junto à concentração de volume por região. Então essa é uma região difícil de ser rompida, exatamente porque nós tivemos picos de volume, e esses picos de volume nessa região, que é a mesma região, e que está praticamente nesta região, olha lá, são regiões onde o mercado vai oscilar muito e você precisa tomar muito cuidado, porque se você fizer uma venda aqui, o mercado pode dar uma puxada forte para cima. Se você fizer uma compra, ele pode dar uma puxada forte para baixo. Então, geralmente, você observa isso aqui para poder ir encurtando o seu stop e apertando o preço a seu favor, tá? Muito, muito importante vocês fazerem isso para não levar violinada do mercado, perfeito? Então, essas aqui são as aplicações do volume profile, do stop ATR e da média móvel. A média móvel ela vai servir para a gente aqui como um ponto também de reversão, né? Utilizando aqui a média móvel de 9 períodos exponencial, onde a aplicação dela é do Larry Williams, para a gente poder pegar o 9.1. Eu não gosto de pegar muito os outros padrões
que se dão na média, mas dá para vocês pegarem também 9.2, 9.3, continuação, né? O 9.1 é sempre o rompimento, a reversão da média móvel. Então sempre que rompe média móvel com um volume desinteressante, com um volume interessante de negociação, significa que ela, a partir de agora, sugere ser um suporte fortíssimo, já que o interesse de negociação está acima dela e não abaixo dela. Perfeito? Olha lá a dificuldade que o mercado vem tendo, né? O Stop ATR também serve para mostrar para a gente um distanciamento muito longo e uma possível regressão à média, né? Então, sempre quando o Stop ATR está muito esticado, como casos aqui, deixa eu ver se eu pego um para trás aqui. A gente não teve ainda esse mês uma esticada boa do Stop ATR, mas sempre que ele estica muito, né, como é o caso aqui, ó, veio, caiu forte, aí aqui deu um inside bar, né, uma vela dentro da outra, a gente compraria aqui, com stop loss aqui, e buscaria o alvo até o Stop ATR, porque ele se distanciou muito da volatilidade média dele, tá? Isso daqui serve para a gente fazer um outro vídeo. Cada indicador desse daqui tem formas diferentes de você fazer uma aplicação. O que eu estou mostrando para vocês é a mais simples, a mais anormal, né? A que é original do próprio indicador. Então fica bem fácil para vocês poderem utilizar no dia a dia aí, beleza? O outro que a gente tem é a nossa média de 50 períodos, que é a média de ouro. Eu venho aqui, botão direito do mouse, deixa eu fazer lento aqui. Botão direito do mouse, inserir indicador, média móvel. E vou inserir aqui no gráfico 50 períodos. E vou colocar aqui o cálculo dela exponencial, porque eu quero uma média mais ágil. No fechamento, vou deixar ela na cor amarelo, que é a nossa média de ouro. E ela vai mostrar pra gente pontos de impacto, pontos onde possivelmente a gente pode fazer reversão. Olha só que interessante, a região que teve bastante volume lá para trás está se repetindo agora. Olha a violinada que está dando. Tá vendo só? Bem aqui, ó. Vamos jogar lá de novo. Não, cadê? Onde é que eu tava? Tava aqui. Olha lá. Ó, exatamente a região que teve muito volume é a região que está tendo ali agora um disparo para cima, tá vendo só? Olha lá. Então percebam que o mercado ele repete as regiões, principalmente no índice. Por quê? Por detrás disso existe o fluxo institucional. Às vezes o institucional, um UBS da vida, né, qualquer institucional, tem uma posição aberta aqui em compra e sempre quando chega nessa região ele injeta mais contratos, o que gera mais liquidez para o mercado, mais volatilidade, mais volume para o mercado. Então o volume marca para a gente exatamente as regiões de maior volatilidade, onde se concentram, tá? Olha lá, acontecendo exatamente na mesma região, tá vendo? Mesma região. Agora percebam que aqui a gente tem um topo, né, dessa região. Ó, a gente tem um topo forte ali. E o mais interessante de tudo é que no volume profile se criou um vácuo. Olha lá o vácuo novamente, ó. Grande interesse de negociação, reduziu o interesse de negociação, criou o interesse de negociação. Esse interesse de negociação aqui, se ele der uma vela de reversão, eu posso entrar vendido para buscar esse suportezinho aqui, tá? E colocando o stop bem curtinho. Olha lá a rejeição no volume. Olha o tamanho do volume. Ó, deu uma rejeição ali na mínima, né? Eu poderia fazer uma venda aqui para poder buscar poucos pontos, tá? Poderia fazer uma venda e buscar aqui 100 pontos. Facilmente ele seria atingido ali. Olha lá, se a gente tivesse feito uma venda aqui, agora ele teria dado 59 pontos, 100 pontos teria que vir aqui, ó. Tá dentro do vácuo ainda, tá vendo? Ó, e colocaria minha proteção 100 pontos acima. Olha lá, chegou lá o pavio, tá vendo? Exatamente onde a gente marcou, 100 pontos daria fácil. Por isso que eu gosto de buscar 50, 100 pontos. Olha lá, perfeitamente conforme descrito para vocês entenderem. Então o mercado voltou exatamente na mesma região onde teve muito volume para trás, ele disparou na mesma região e ele mostrou para a gente um vácuo nessa região. Esse vácuo é sempre onde o mercado corre solto. Por que solto? Porque o maior interesse está aqui, o maior interesse está aqui. Então o mercado vai procurar trabalhar nas regiões de interesse. E quando ela se encontra numa região de não interesse, ela acelera até chegar numa região de interesse. Olha lá, tá vendo? Foi lá embaixo, ó, percorreu o vácuo todinho,
teria dado uma venda linda aqui de 100 pontos, e agora o mercado está tentando voltar a subir, tá? Só para vocês poderem entender um pouco mais aí a aplicação dessa estratégia. Voltando agora lá para a média de ouro, geralmente a gente utiliza ela como uma forma de reversão e também uma forma de scalping, né? A gente configura aqui na ordem Oco um scalping, e eu posso, sempre que o mercado estiver vindo de encontro a ela, eu coloco 10 pontos antes minha ordem Oco, e aí eu espero o mercado fazer exatamente esse movimento, tá? De bater e voltar. Pode utilizar com 55 pontos, 45 pontos, até com 35 pontos eu já fiz o teste. E no máximo, até 105 pontos eu já fiz o teste. Por que 5 pontos? Porque com 5 pontos você paga seus custos e 50 sobra líquido, tá? Então eu sempre deixo o quebradinho dos 5 pontos a mais ali, beleza? Então deixo 10 pontos antes. Se o mercado vem caindo aqui, ele pega a minha ordem, e geralmente a média de 50 períodos ela é calculada pelos últimos 50 candles, e geralmente quando a gente joga em um tempo maior, um tempo gráfico maior, a média de 50 ela vai representar um resultado trimestral, que é bastante utilizado pelas instituições quando se trata de análise fundamentalista, né? Temos o primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre, se tratando de análise com indicadores econômicos ali da empresa. Então ela vai sugerir para a gente ali uma movimentação média desse período, de 50 períodos, onde nós temos aí 20 dias úteis, né? E os 10 últimos dias do primeiro trimestre, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, serve para fazer o balanço e soltar mais adiante. Então a média de 50 períodos vai representar isso para a gente aqui no gráfico, perfeito? Geralmente ela tende a bater na média e voltar. Então o movimento que eu espero é que venha caindo o mercado, pegue a minha ordem, volte e dê o gain. Se passar direto, eu tenho meu stop ali na mesma proporção, certo? Então a média de ouro, média de 50 períodos seria isso. Galera, olha só que lindo, a mesma região sendo repetida conforme a gente falou mais atrás. Olha lá. Exatamente a mesma região, exatamente, ó, região de reversão, olha o volume, olha o vácuo, tá vendo? Então aquela venda nossa estaria certinho, a gente teria pego até essa região de suporte aqui do volume profile, tranquilamente. Isso é uma venda dentro de um movimento de alta. Por que dentro de um movimento de alta? Porque o stop ATR não desarmou até agora, então ele continua sugerindo que ainda existe movimento de alta, mas dentro do movimento de alta a gente poderia ter pego 100 pontos. Por isso que eu quero que vocês foquem em buscar sempre 100 pontos, 50 pontos e não esticar muito o trade. Porque quando você fica muito tempo dentro da operação, você começa a ver coisa onde não tem, tá? Então, seria mais ou menos essa as aplicações. Vamos falar aqui agora de quais indicadores macroeconômicos analisar antes de operar. Eu geralmente observo muito o VIX, tá? Observo o SP500, que é outro gráfico, e observo o IFNC, que é o nosso gráfico referente ao índice financeiro. Por aqui a gente já consegue ter uma perspectiva do mercado. Esse aqui inicialmente é o que eu observo. Fora, né, os outros detalhes que a gente tem. Temos também as commodities, né, que eu observo muito antes. Assim como algumas paridades de moedas que a gente utiliza também para poder observar um cenário macro de forma mais ampla, né? Então seria basicamente isso daqui, tá? Os indicadores macroeconômicos que eu utilizo para analisar antes de operar. Como utilizar o volume profile em um mercado lateral e as regiões de volatilidade no gráfico eu já mostrei, que é através do volume, para você identificar. O TPO Profile é um indicador de tempo, preço e oportunidade, desenvolvido por um trader de Chicago. É um indicador que precisa ser explicado em um único vídeo, porque ele é bem complexo. E se eu explicar agora, possivelmente vai criar aí uma dificuldade maior para vocês absorverem o conteúdo, tá? Então, vamos falar aqui da utilização do volume profile em um mercado lateral. O que a gente vai observar em um mercado lateral? As duas pontas de maior interesse do volume profile. Por exemplo, aqui tem uma grande concentração de volume e aqui outra grande concentração de volume. Então o mercado possivelmente vai ficar trabalhando em mínima injusta, que seria essa região, e máxima injusta, que seria essa região. Quando que a gente vai observar isso? Depois da criação dessas duas regiões,
Fiz uma entrada, deu errado, o mercado rejeitou, voltou a cair. Vendi, o mercado subiu. Aí a partir de então eu começo a perceber que o mercado está lateralizado e posso tentar fazer outra operação. Eu sempre ensino a não fazer mais do que 3 operações em um dia, né? 2 gain para, 2 loss para. Mas nesse caso, se você não conseguir identificar que é uma lateralização, o que eu acho muito difícil depois que você já aprende a utilizar o volume profile, você pode tentar fazer a terceira operação com base nisso. O mercado vem chegando próximo a esse volume profile aqui de mínima injusta e você pode fazer uma compra colocando seu stop loss abaixo do volume profile aqui, do menor quantidade aqui. E se fizer uma venda nesse topo, fazer uma abertura aqui de venda com o stop loss acima um pouquinho, tá? Sempre observando as regiões anteriores de concentração de volume, perfeito? Então seria basicamente isso daqui para a gente poder trabalhar com o volume profile em um mercado lateral. Ele vai mostrar para a gente as duas maiores regiões onde tem mais concentração de volume, onde o interesse chega a cerca de 70% interessante para negociação, e o mercado possivelmente vai ficar sentindo essas regiões como suporte, resistência, até que quando ele começar a romper e criar volume maior na região, ele vem com um rompimento do que chamamos de rompimento de pivô e continua seu movimento de alta ou movimento de baixa, tá? São algumas dúvidas aqui que eu pedi para vocês poderem escrever, espero que tenha ficado bem claro. Como eu falei para vocês, não é um vídeo para iniciante, mas é um vídeo que você já consegue ter uma boa perspectiva de mercado, e já dá para você poder também ver que para você poder ter um índice de assertividade com qualidade e uma longevidade no mercado, você precisa dominar muita coisa. E isso aqui não é nem a ponta do iceberg ainda, tá? Existe muita coisa. Para quem não me conhece, meu nome é Davidson Pimentel, sou especialista em finanças e estou aqui para ajudar vocês com um conteúdo bem bacana. Possivelmente vocês não irão encontrar em nenhum outro tipo de curso, né, mesmo que pago, apesar de eu não estar cobrando nada para ensinar isso daqui, mas acredito que vocês não irão encontrar conteúdo desse nível em nenhum outro curso, justamente porque o mercado de trade está muito poluído e nós temos muito mais pessoas com interesses ruins do que bons nesse mercado, tá? Então tá aqui pra vocês de forma gratuita, de todo coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida me chama no Insta lá, a gente vai se ajudando. E o meu pagamento é a satisfação de vocês aí, e com certeza tá ajudando aí algum pai, alguma mãe de família a conquistar o seu pão de cada dia no mercado de renda variável. É um mercado muito difícil, é um mercado muito perigoso, mas depois que você consegue não dominar o mercado, porque isso é impossível, mas se dominar, né? O homem mais forte é aquele que domina a si mesmo. Se você consegue se dominar dentro do mercado, você consegue ir longe, você consegue realizar vários tipos de sonhos, você consegue crescer na vida financeira de forma tranquila, e eu tenho certeza que isso é muito importante, porque você consegue ter a commodity, que é a única commodity que é impagável no mundo, né? Que é o tempo. Então, a partir do momento que você é um trader consistente, você tem o tempo a seu favor. Perfeito? É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.